Aqui a gente pode ver que a gente tem até o exemplar, né, do jornal de 1888, da libertação dos escravos, né? E temos um patrimônio aqui. A gente tem um grupo de pessoas da universidade que fazem, né, um levantamento histórico aqui das informações. Qual que é o número de itens que tem aqui a biblioteca do Instituto Souza Campos? A nossa biblioteca, que nós estamos fazendo um levantamento mais particularizado, ela tem cerca de 3.000 volumes. E nós temos também cerca de 800 fotografias, que são importantes, porque são fotografias da época, e alguns quadros mais valiosos. E a casa em si já é uma grande obra de arte, feita por um italiano chamado Davi Cassinelli, em 1888. Então, esse patrimônio todo, que eu acho que a família conserva, e que seria um patrimônio que será para o futuro muito importante, porque na nossa região entraram as usinas de cana e onde elas entraram, demoliram todas as casas que haviam. Então, hoje, as fazendas antigas estão desaparecendo. No lugar vem a plantação de cana. Então, a nossa aqui hoje já é uma ilha no meio de plantações de cana. E isso a gente procura segurar para que, dentro de várias gerações, alguém possa lembrar que um dia São Paulo conseguiu, com o dinheiro do café, com a mão de obra europeia que veio para cá de origem italiana, com o clima, conseguiu levar o estado de São Paulo e o Brasil todo ao progresso que nós temos hoje. Aqui a gente pode ver um mobiliário muito sofisticado, né? Europeu, louças, talheres, quadros, espelhos, né? E uma série, vamos falar, de livros que não, poucas pessoas viram na vida, né, doutor Décio? Exatamente. Tem muitas coisas aqui, são bastante originais, e isso graças aos antigos que vieram preservando. Quando o Cândido Souza Campos comprou a fazenda dos irmãos Camargo, ele conseguiu um feito também na época importante, que foi a compra da fazenda com porteira fechada em tudo. Móveis, livros, tudo que havia dos Camargo ficaram aqui. Só eles levaram que eram pessoais. O Grande Sobrado mantém um museu vivo, onde podem ser apreciados móveis da época, louças, obras de arte, utensílios domésticos, livros raros, jornais, fotografias e um gramofone do início do século XIX. A conquista do século XXI da Santa Maria é a criação do Instituto Souza Campos. Eu queria que o senhor contasse um pouco como aconteceu isso. A ideia de criar o Instituto Souza Campos é pelo seguinte fato. Um irmão do Cândido, chamado Ernesto, ele veio aqui para Santa Maria com 10 anos, quando o irmão chegou casado. Ele, com 20 anos, foi para São Paulo, formou-se na Escola Politécnica, trabalhou como engenheiro civil 5 anos e depois resolveu estudar medicina. Na Faculdade de Medicina, ele cursou e se tornou professor de microbiologia. E como professor de microbiologia, ele era um bom professor, muito eficiente. Aconteceu que em 1934, o governador do estado, Armando Salles de Oliveira, o nomeou diretor da faculdade. Nessa época, São Paulo tinha 4 escolas superiores isoladas, né? Luiz de Queiroz em Piracicaba, Politécnica, Direito de São Francisco e a Medicina. E ele era o diretor da Medicina. E aí, ele então despachava com Armando Salles cada 15 dias. Cada diretor ia conversar com o governador para despacho. E ele então disse ao Armando Salles: governador, é uma vergonha que o estado de São Paulo não tenha nenhuma universidade, enquanto o governo federal já instalou meia dúzia de universidades pelo Brasil. E a resposta do governador era: o doutor Getúlio, presidente da República, impede que São Paulo tenha universidade. Era a famosa consequência da Revolução Constitucionalista de 32.
Aí o professor Ernesto disse, não, eu não acho isso razoável, o senhor me dá licença, eu vou criar uma universidade. E aí ele juntou os outros 3 diretores e eles então fizeram os estatutos e iniciou-se a vida da Universidade de São Paulo, da USP. Em 1938, ele achava que a cidade de São Paulo, pelo tamanho dela, não tinha hospitais suficientes. Então ele foi aos Estados Unidos e, por uma doação da Fundação Rockefeller, ele trouxe para São Paulo dinheiro e projetou e construiu o Hospital das Clínicas em São Paulo, que até hoje é o maior hospital do Brasil. Quando terminou a guerra em 1946, ele foi o professor que eu tive uma atividade nessa área, que eu era aluno do Colégio São Luís de São Paulo, estava na final do ginásio, quando o padre Viotti, que era diretor do colégio, me procurou e pediu que eu o levasse até a presença do professor Ernesto de Souza Campos, que ele queria conversar. E aí eu apresentei o padre Viotti ao professor Ernesto na casa dele, e aí começaram então a fundação das PUCs. Então a primeira PUC de São Paulo, a aula inicial foi dada pelo professor Ernesto. Em 1953, ele resolveu criar 4 escolas independentes da USP, mais superiores por conta do governo. Criou uma em Rio Claro, da qual eu fui diretor, criou uma em Araraquara, criou uma em Bauru, de odontologia, e criou um em Botucatu, de medicina, cujo diretor foi o nosso primo, Domingos Meira. E aí, então, começaram a se desenvolver escolas superiores independentes da USP, que à medida que foram aumentando o número dessas escolas, elas se tornaram hoje nas Unesps. E ele, então, o professor Ernesto, continuou a sua obra de criação de escolas públicas superiores em todo o Estado. Ele, em 1957, ele resolveu criar em São Paulo um local onde a USP concentrasse as suas faculdades. E aí, então, ele conseguiu um terreno e projetou e construiu a cidade universitária em São Paulo. Então, esse trabalho todo do professor Ernesto nos motivou a criar o Instituto Souza Campos, que é um instituto que reverencia a família Souza Campos e a ele, Ernesto, pela grande obra de elemento que se dedicou a vida toda no crescimento do ensino superior no estado de São Paulo. A visita pelo casarão traz várias lembranças, inclusive algumas histórias de dar medo. Eu vou te pegar. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o passeio pela trilha no meio da mata da fazenda. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.